Fala, fala, rapaziada. Muito boa noite. Bem-vindos ao Linha de 5 dessa semana. Já estou aqui com meus craques posicionados e devidamente escalados. Bom, o Campeonato Carioca voltou, né? A bola voltou a rolar no Brasil nessa pós-parada por causa da pandemia. Eu acho importante a gente falar que a gente ainda vive a pandemia, mas a bola voltou a rolar nessa pós-parada. Voltou ontem, com a vitória do Flamengo. Acho que era esperado já, né, esse resultado. E queria começar aqui falando com o Bruno se alguma coisa surpreendeu ele no jogo ou foi mais do mesmo. Bruno, antes da parada, o Flamengo continuou não dando chance aos adversários. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos da mesa. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui, nos vendo. E sobre o jogo em si, a partida dentro de campo, nada de muita novidade. O jogo foi um ritmo abaixo do que vinha sendo antes da parada, normal, 3 meses parado. Alguns jogadores ainda sentindo muito. O Bruno Henrique fez o segundo gol do Flamengo, mas ainda não estava no ritmo que estamos acostumados a ver do Bruno Henrique. O time em si, num ritmo devagar, e até porque o jogo foi bem tranquilo para o Flamengo. O Bangu quase não ameaçou, só deu uma boa finalização, que obrigou o Diego Alves a fazer uma boa defesa, mas já estava 2-0 a partida, então o jogo foi tranquilo, foi no ritmo de treino mesmo. E o grande destaque foi o Gabigol, apesar de não ter tido o gol do Gabigol, o Gabigol deu 2 lindas assistências, uma até com a perna direita para o Bruno Henrique, a outra para o Pedro Rocha, que fez o primeiro gol dele pelo Flamengo. Pedro Rocha, que foi muito elogiado pelo Jorge Jesus durante essa parada nos treinos, ele já volta fazendo seu primeiro gol, mas então o jogo em si foi meio nesse ritmo. O Michael também entrou bem, o Arrascaeta, bem curioso, fez o primeiro gol da volta do futebol, justamente o jogador que tinha feito o último gol do Flamengo antes da paralisação, mas o jogo em si não tem muito o que falar. A gente falei isso agora, mas o Flamengo se classificou para a semifinal da Taça Rio. Hoje, com o tropeço do Boa Vista, garantiu a primeira posição do grupo. Mas não dá muito para falar sobre o jogo, né? É até o segundo tema. A partida em si, agora, o Flamengo ganhou de 3-0 e tal, mas isso fica até de lado, porque foi o primeiro jogo pós-paralisação e, enquanto isso, estava do lado, literalmente grudado do estádio, um hospital de campanha. Então, é até meio estranho falar de jogo, né, nesse momento. Existem muitos outros aspectos mais importantes para se falar nesse momento no Brasil, fica até estranho de se falar. A partida em si foi isso que eu falei, um jogo no ritmo de treino, sem torcida, sem muita graça, para falar a verdade. A gente não conseguiu nem ver o jogo, né? Foi um jogo que teve problema, uma novela com problema de transmissão. Inclusive, essa nova medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro criou um imbróglio durante a tarde que ficava naquela de vai ser transmitido, não vai ser transmitido, meio tira casaco, bota casaco ali, estilo Karate Kid. E a gente ficou meio sem saber o que ia acontecer. Os torcedores do Flamengo ficaram naquela sem saber o que ia acontecer. A gente vai falar mais sobre a medida provisória assinada pelo presidente ontem e os dobramentos que ela pode causar ao longo aqui do programa. Queria falar só mais um pouquinho sobre mesmo a partida e declarações do Jorge Jesus depois do jogo. Ele disse que surpreendeu até com a intensidade da equipe, que não esperava que fosse do primeiro jogo, já após essa paralisação, a equipe voltasse com uma pegada dessa, e acabou falando dessa convivência com o vírus, do processo natural, que as coisas vão ter que ser tomadas daqui para frente. Rafa, queria que você comentasse um pouco aí dessas declarações do Jesus aí, tanto com relação ao time, a intensidade do time. O Bruno deu a opinião dele, queria que você desse a sua e falasse um pouco dessa declaração do Jesus aí sobre a volta do Carioca, a volta do futebol e aprender a conviver com o vírus. E não, ele usou até aquelas palavras, né? Não ter medo do vírus nesse atual ponto aí da pandemia. Bem-vindo. Opa, boa noite, Pedro. Boa noite, meus companheiros de programa. Boa noite, espectadores. Rafa, a gente não está conseguindo te ouvir direito.
Ih, deixa eu mexer aqui também. Deve ser o microfone aí um pouco. Enquanto isso... Agora foi? Agora sim, pode falar. É que não estava conectado. Ó. Boa noite, Pedro. Boa noite, todo mundo da mesa. Boa noite, espectador. Eu não sei se foi a intensidade do Flamengo ou o Bangu mesmo. Pelo que eu escutei, né? A gente não pôde ver, pelo que eu escutei na narração eu escutei pela Flá TV. Acho que foi o Bangu mesmo, ficou muito retraído. O Flamengo teve tranquilidade para trocar passe, mas não teve tantas chances. Foi aquele típico jogo tranquilo que o Flamengo tem tendo nesse Campeonato Carioca. Não é nenhuma goleada, mas é um jogo tranquilo, 3-0, algumas vezes 3-1. E sobre o Jesus, a maioria das vezes eu concordo com o que Jesus fala, mas isso de tem que voltar, tem que criar coragem para voltar, não precisa voltar agora, né? A gente está 19 de junho, o jogo foi dia 18, no lado, hospital de campanha do lado, com 2 mortes no mesmo dia que tem um jogo de futebol. Não precisava ter um jogo de futebol. Ninguém... Para quê? A gente tem 2 times que provavelmente não vão jogar, Botafogo e Fluminense. Não precisava ter essa pressa toda. Podia esperar um mês ainda. O brasileiro vai demorar para voltar. Para que voltar agora? Ninguém está com essa vontade para assistir o campeonato carioca. Ainda que o jogo nem passou. Ninguém pôde ver o jogo. Então, eu discordo um pouco do que o Jesus falou. A rodada segue. Domingo, o Vasco vai ser o segundo time aí a jogar. Com transmissão, dessa vez, com a detentora dos direitos, a Rede Globo confirmou a transmissão do jogo hoje, no próximo domingo. E o jogo, então, do Vasco vai ser transmitido, vai ser o primeiro jogo dessa paralisação a ser transmitido em canal aberto, né? Acho que vale a gente ressaltar isso. Bom, queria aproveitar que o Rafa tocou no assunto da questão toda do Botafogo e do Fluminense. Hoffman, queria falar contigo, boa noite. Queria que você falasse aí dessas opiniões adversas, de entradas na justiça, de perdas na justiça, e o Fluminense e o Botafogo se vendo aí sem alternativas. O presidente do Botafogo falando em jogar até o Campeonato Paulista. Não foi o presidente do Botafogo, foi o Carlos Montenegro, né? O Carlos Montenegro, isso. Perdão, confundi. E falando até em jogar o Campeonato Paulista. Então, é uma situação aí que os 2 times estão contra as cordas, ó. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os meus colegas e a você que está nos assistindo. Eu acho que a situação do Botafogo e do Fluminense, eu acho que é quase inviável a volta dos 2 no campeonato. No entanto, como a gente bem sabe, a própria Globo soltou uma nota recentemente no dia do jogo do Flamengo com o Bangu, falando que ela estava meio receosa em transmitir os jogos por conta de ela ter assinado o pacote dos jogos quando o Botafogo e o Fluminense ainda disputavam o campeonato. E agora, sem a presença deles, o valor do produto diminui. E eu acho que vai ter uma pressão grande também nos bastidores da TV Globo para tentar reinserir esses clubes no campeonato, porque, querendo ou não, são dos 2 maiores clubes, além de Flamengo e Vasco. Eles representam uma receita, um público muito importante. Só que a Ferdi parece estar numa má vontade, criando dificuldades para os 2 clubes, nessa pressa que o próprio Rafa falou, não tem o menor cabimento. É algo inacreditável. A gente está tendo 1.000 mortes por dia, 270 e tantas pessoas morrendo no Rio de Janeiro todos os dias, e a gente está tendo um jogo de futebol do lado no hospital de campanha. É meio inacreditável. Mas voltando aos 2, eu acho que o Botafogo já está bem decidido, parece que não vai querer voltar ao Carioca. Não por acaso o próprio Carlos Montenegro já falou que está havendo em 2021 disputar o Campeonato Paulista, que é algo muito estranho ainda assim, e deu aquela declaração meio, eu diria, meio grosseira, mas que ela toca no assunto importante, que foi: cada gol do Gabigol pode ser uma morte no lado do estádio. É uma fala forte, eu acho que é meio desnecessária, mas ainda assim entra na questão do problema. Não é o momento de futebol, não é o momento da gente jogar bola, nem mesmo treinar, na minha opinião. E tantos outros clubes na Europa, tantos outros países na Europa tiveram quarentenas muito mais eficientes, muito mais sérias, demoraram muito mais para voltar do que o nosso, que a gente pode não estar vivendo mais o pico, como a própria Fiocruz declarou recentemente, mas ainda assim são 1.000 brasileiros morrendo todos os dias. E eu acho que o próprio Fluminense também tem uma atitude admirável, que ele se manteve firme na sua posição de não jogar e ainda segue nela,
e também os seus jogadores se pronunciando de forma independente, não sendo através do clube, se organizando um movimento próprio e declarando que não se sentem à vontade de jogar e não acreditam ser o momento. Mas quando eles tiveram a oportunidade de voltar, a FERJ também não quis dar a eles os dias a mais para esse retorno do campeonato, bateu o pé e seguiu firme nas datas. Os dois têm jogo marcado na próxima segunda-feira, e os dois não têm condições de jogar, até porque mal saíram os resultados dos infectados do Botafogo e do Fluminense pelo corona, e eles não tiveram tempo de fazer treinos presenciais. Então, eu acho que é muito difícil a volta dos dois em junho. Mas, como a questão das receitas pode ser importante, talvez ainda com a influência da TV Globo por trás, pode ser, quem sabe, que os dois voltem em julho para disputar o campeonato, mas eu acho que ainda é muito difícil. Só para complementar essa questão, o Botafogo e o Fluminense já entraram no STJD pedindo para que não joguem agora no dia 22, a partida dos dois times está marcado para o dia 22, segunda-feira. Eles falaram que não vão jogar nessa data, então mesmo se o STJD por acaso não aceitar o recurso, eles simplesmente vão tomar WO, porque eles não vão entrar em campo nesse dia. Mas eles entraram já com recurso no STJD, e o que o STJD quer mesmo é que eles se resolvam com a federação, que a federação autorize. E ontem o presidente do Fluminense deu uma declaração ao Sport TV, que eu achei muito boa, que era falando, não dá para entender essa pressa de voltar, até porque, mesmo querendo muito, querem muito voltar, mas quando acabar o Campeonato Carioca, vai ficar um buraco de jogos, porque os outros campeonatos estaduais só vão voltar para o meio ao final de julho. E alguns até, eu acho que o pernambucano talvez volte no começo, mas o paulista só vão voltar a começar a treinar no dia 1º de julho, então só devem retornar ao campeonato para a segunda metade do mês, o mineiro para a segunda metade do mês, o gaúcho na segunda metade do mês de julho. Então, o campeonato nacional, né, o que é o seguinte ao estadual, ele só vai acontecer lá para agosto, sendo bem confiante, vai acontecer em agosto, no meio de agosto, sendo bem confiante. Então, você voltou no campeonato agora, correndo o Campeonato Carioca, você vai ficar aí um bom tempo sem jogos. Então, não dá para entender o porquê dessa vontade tão veroz da federação e de outros clubes de voltarem logo. Foi isso que o próprio presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, falou ontem. E eu entendo perfeitamente, não dá para entender por que obrigar os times a voltarem tão rapidamente, sem aceitar. O presidente do Fluminense e do Botafogo no começo queriam voltar depois. Agora eles já estão aceitando voltar apenas no começo do mês, já no dia 4 e 5 de julho, que é só para ter um leve período de treinamentos. Eles vão voltar a treinar agora, eles querem ter pelo menos 10 dias. O Carlos Augusto Montenegro falou exatamente essa questão, que o ideal não seria nem 10 dias de treino, seria pelo menos uns 20 a 30 dias, mas eles já estão diminuindo esse pedido para ter pelo menos um período, até para evitar lesões entre os jogadores, e eles não entendem essa vontade tão forte da federação de voltar logo aos jogos. Eu vejo isso como um pouco de efeito dominó, né? Acho que o principal, Léo, não sei se você concorda comigo, mas eu vejo uma questão dessa pressão do Campeonato Carioca voltar logo para você meio que criar uma necessidade dos outros campeonatos estaduais voltarem para uma causa maior, que seria o brasileiro, como o Bruno falou, lá em agosto. Eu não sei se você concorda comigo, Léo. Não, eu concordo com você, Pedro, e boa noite para todo mundo que assiste a gente, boa noite para vocês, né? Agora que é a minha primeira fala aqui, já pedi para o pessoal que está assistindo, se estiver gostando, dar o like, comentar depois, quando acabar de ver o vídeo, o que vocês acharam, e se inscrever também, né? Que é sempre bom. Mas, Pedro, eu concordo sim com o que você estava falando. Entendo que aqui no Brasil a gente tem uma péssima atitude de querer adiantar as coisas, quase sempre historicamente. Se você parar para olhar, o Brasil quis adiantar coisas como Revolução Industrial, coisas que não são só futebol, sabe? Então eu sinto que, mais uma vez, o Brasil olha o que a Europa está fazendo e quer ser igual, só que não está igual, sabe? A gente não está na mesma situação. Nós estamos de pé em igualdade com os times, com o continente europeu. Então não dá para o Flamengo achar que só porque ele tem um time muito caro tem que pagar as contas, tem que botar o time em campo. Não é assim que funciona. Então eu vejo essa volta do futebol muito precipitada, e principalmente no Rio de Janeiro, um lugar que é o segundo com mais infectados no Brasil, você querer voltar dessa maneira, de uma maneira abrupta,
uma maneira que, sabe, o Flamengo se colocar na frente dos outros times, na frente até mesmo dos brasileiros, né, do momento que o país passa. Flamengo Então, só uma pequena exceção. Peraí, rapidinho, que o Rafa estava querendo falar ali. Pode falar, Rafa. É o primeiro momento revoltado que nós vamos ter no programa. Porque eu quero até... Qual o sentido de ter um campeonato sem Botafogo e Fluminense? Queria perguntar até pro Landinho e tal. O que o Flamengo ganha? Primeira coisa, tá, o Vasco quer jogar... O Vasco já tá quase eliminado do campeonato. Exatamente, se perder agora no domingo, sai. Então, o Fluminense é o primeiro colocado. O Campeonato Carioca já tem um interesse bem menor em relação aos outros jogos. Tem os grandes, então, quem quer ver uma final... Qual o interesse que traz uma final Flamengo e Volta Redonda, por exemplo? Isso só beneficia o Flamengo. Porque o Flamengo precisa ser beneficiado assim. O Flamengo já tem um time melhor. Parece que ninguém quer ver o Campeonato Carioca já tá meio chato. Porque o Flamengo é tão melhor que os outros times que fica sem quase competição nenhuma. Aí você tira o Fluminense, que estava em primeiro no geral, e o Botafogo... Tava jogando bem até, né? Sim, o Botafogo, que até pode criar um problema, teve até um problema no primeiro tempo de Flamengo e o Botafogo jogou bem, não faz o mínimo sentido. Fica só um campeonato de um time só. Aí eles vão voltar no início de julho. Vão ter uma semana de treino. O Flamengo teve um mês. Todos os times não faz o mínimo sentido. Porque a gente tá voltando agora o campeonato. O Paulista quer começar no final de julho. É isso, essa mania de querer começar tudo agora, quando tá um monte de gente morrendo. Sério, pra mim tinha que todo mundo preso, quase. Não, mas é interessante você falar isso, que eu ia completar do Leal, que o Flamengo ele contrariou decisões jurídicas e voltou a treinar sem o aval das autoridades públicas ainda, por exemplo. Então, não faz sentido essa pressa e esse desrespeito às leis. E uma questão também, Pedro, a gente escuta muito pessoas falando, mas na Europa já voltou, né? A Europa está tendo campeonato. E aí você vai pegar aqui, realmente, a Europa já voltou, a Alemanha voltou em maio, os outros principais campeonatos voltando agora, mas aí você vai pegar aqui um gráfico que foi feito, o retorno do futebol após o pico de mortes de coronavírus. Isso levando em conta que o Brasil já teve, o Rio de Janeiro, no caso, já teve o pico de mortes dele, porque a gente sabe que isso pode ainda aumentar. Mas levando em consideração que já teve o pico de morte. A Itália, o futebol voltou 76 dias depois do pico de morte. A Espanha e o Reino Unido, 69 dias. A França ainda nem voltou ao futebol. O Rio de Janeiro, 15 dias. 15 dias depois do pico de morte. E tem uma questão também que eu acho importante falar. Eu acho até que o protocolo de saúde para os jogadores, para os clubes, caso sejam realmente feitos, eles são bons, os protocolos. O protocolo que o Flamengo criou é um bom protocolo. Os jogadores são testados 2 vezes por semana. Você tem até um controle bom disso dos atletas. Por exemplo, essa questão de testar 2 vezes na semana, eu acho até melhor do que o jogador que fica em casa e você nem sabe se está com coronavírus ou não. Né? O Fluminense testou só agora os seus jogadores e descobriu que 4 tinham. Então, esses jogadores, nesse tempo, podem ter até espalhado o coronavírus para familiares e sem saber, porque na maioria dos casos são assintomáticos. A primeira testagem do Flamengo, por exemplo, se eu não me engano, não lembro agora quantos atletas, mas muitas pessoas estavam contaminadas e todas, de acordo com o Flamengo, eram assintomáticas. Então, você testar regularmente, eu acho isso muito bom que o Flamengo está fazendo, essa questão de estar testando regularmente, até para prevenir os jogadores de contaminar sem saber. Só que, para mim, uma das grandes questões da volta do futebol hoje é que as pessoas, a sociedade, ela vê muito o esporte como um patamar, assim. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, inclusive eu, a gente entendeu a gravidade do coronavírus quando a gente viu os campeonatos na Europa, a NBA nos Estados Unidos, sendo cancelados, assim, sendo suspensos devido à pandemia. Algo que a gente nunca tinha visto, porque a gente sabe que para você cancelar uma partida, para você cancelar um campeonato, você suspender eles, isso envolve muito dinheiro, isso envolve muitas questões, direitos de imagem, muita coisa mesmo. Então, isso não é algo que acontece normalmente. Então, a partir do momento que eles foram suspensos, a gente viu a NBA, que envolve milhões e milhões de dólares, sendo suspensa,
no meio da rodada ainda, a gente percebe que, eu pelo menos, foi ali que caiu minha ficha de que realmente o coronavírus é algo muito forte e que vai vir com tudo. Na época, no Brasil, ainda não era tão falado. Então, quando isso aconteceu na Europa, eu percebi aqui, e aposto que, assim como eu, muitas pessoas também. Então, você ter o futebol voltando, isso dá a entender de que as coisas estão voltando ao normal, de que a onda está diminuindo. Na Europa, o futebol voltou porque realmente a onda diminuiu. Então, as coisas estão voltando ao normal. E no caso do Brasil não é assim. A gente sabe que ainda não está, as coisas não estão voltando ao normal, a onda não está diminuindo. Então, você ter o futebol voltando, você meio que incentiva as pessoas a pensarem que está tudo voltando. E fora que muitas pessoas, a gente sabe como é que são as pessoas, muita gente se reúne para ver os jogos. A gente vê na Itália, por exemplo, a Napoli foi campeã agora, os torcedores foram nas ruas comemorarem o título da Copa Itália. Então, isso acontece muito. As pessoas se reúnem no bar, e as pessoas já estão fazendo isso no Brasil, então com a volta do futebol a tendência é até aumentar. E é por isso que é bem estranho você retornar ao futebol quando o número de mortes e o número de casos diários são tão grandes. Essa é a minha opinião. Bruno, só para completar aqui o que você falou, aqueles primeiros testes feitos pelo Flamengo tinham dado 38 casos positivos das 293 pessoas que passaram pelos exames de Covid. Inclusive, e 3 delas eram atletas, eram jogadores profissionais. Não tinham sido informados, mas também fazer ressalva agora que o Flamengo já faz testes e há mais de 3 semanas que os jogadores não testam positivo, não só os jogadores, como ninguém, nenhum funcionário do clube testa positivo. Acho que... Como eu falei, o protocolo eu acho muito bom. O protocolo eu acho... Não, só para a gente também esclarecer agora, que foi uma coisa mais lá atrás que você falou, a gente só trouxe os números aqui, mas alegar isso também, que o Flamengo fez esses testes e há 3 semanas, esses testes semanais, e há semanas que não tem um caso positivo, tanto que ele é parâmetro mundial aí, foi buscado até pela Conmebol. Agora, a busca recente foi até a Conmebol para buscar até parâmetros para começar a pensar em uma volta de uma possível Libertadores sul-americana. Bom, eu quero ler aqui para vocês uma notícia que foi botada agora, foi divulgada agora no UOL, falando que o Flamengo, que aí eu vou aproveitar e vou querer entrar no assunto com vocês aqui, dessa questão de toda que a gente falou da transmissão dos jogos, que está sendo um imbróglio desde o início do ano, né? O Flamengo, com essa briga do Carioca, nenhum jogo do Flamengo foi transmitido, só o último agora contra a Portuguesa, um acordo que foi feito, e falando que o Flamengo teria procurado, eu não sei, tá? Eu estou lendo aqui para vocês, não sei se procede, mas é uma notícia que foi veiculada agora no UOL, falando que o Flamengo procurou a Record na transmissão dos jogos do Carioca e a emissora recusou os jogos. Vale lembrar agora que, então, vamos entrar queria entrar com vocês agora nesse novo tema, né, da medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro ontem, que agora libera, que muda um pouco o direito de transmissão no Brasil, né? E aí queria explicar aqui para o pessoal que está assistindo e por um acaso não sabe como isso funcionava. Os direitos de transmissão aqui no Brasil, eles funcionam da seguinte maneira: uma emissora transmitir os jogos, ela tem que ter o direito dos 2 times. Então não adianta ter os direitos só do Flamengo. E esse era o principal problema para os jogos do Flamengo não estarem passando no Campeonato Carioca, porque a Globo detinha os direitos de todos os times do Carioca, mas não detinha os direitos dos jogos do Flamengo. Portanto, Flamengo e Fluminense. Fluminense é o mandante, não poderia ter esse jogo porque a Globo não tinha os direitos de imagem do Flamengo, os direitos de transmissão do Flamengo. Então não poderia passar, ela teria que ter dos 2. O que essa medida provisória muda? A partir de agora, os times mandantes são detentores dos direitos de transmissão e de imagem. Ou seja, Flamengo e Fluminense. Flamengo como mandante, o Flamengo tem o direito de passar os jogos na Flá TV, por exemplo, ou de negociar esses direitos com quem bem entender. Claro, nesse caso do Carioca daria, porque o Flamengo não tinha assinado nenhum contrato com a Rede Globo ainda. No caso do brasileiro, isso não é válido, porque o Flamengo tem contrato em vigência ainda. Só para a gente contextualizar aqui.
E o que aconteceu? No jogo de ontem, o Bangu era o mandante e o Flamengo não. Então, a Rede Globo poderia ter transmitido o jogo porque o Bangu era o mandante e já tinha assinado o contrato com a Globo. Então, o Flamengo nada tinha a ver com os direitos desses jogos. Então, em tese, poderia ter sido passado o jogo de ontem. Então, é isso que muda essa medida provisória. E, pelo meu olhar aqui, eu acho que rola uma medida meio que tem dois lados. Eu acho que a partir do momento que você dá mais poder aos clubes, mas eu também vejo uma disparidade que só vai crescer. Fiquem à vontade aí, quem quiser começar a falar sobre esse assunto, não sei se quem concorda comigo, quem discorda, essa questão que eu vejo um pouco de dar mais poder aos clubes de barganha, mas ao mesmo tempo gerar uma disparidade maior, porque esse poder de barganha não funciona muito aqui no Brasil. Só para completar também, ontem o Bangu até autorizou a Rede Globo para transmitir a partida entre Bangu e Flamengo. A Globo não quis fazer a transmissão, muito especula-se porque ela acredita que há um problema. Ela vai tentar fazer com que o Flamengo não possa transmitir os jogos dele com imagens. Então, se ela transmitisse esse jogo, ela já meio que autorizaria o Flamengo a fazer isso na próxima partida contra o Boa Vista. E a grande questão é que essa nova plataforma, essa nova MP, ela muda realmente a forma de você assistir e dá muito poder aos clubes. É até interessante, porque podemos ver futuramente muitos jogos sendo transmitidos por plataformas que não estamos tão habituados. Eu estava até especulando que o Flamengo fosse acertar com a Amazon, que era algo que vinha sendo falado, e depois da CMP eu achei que fosse ainda mais, acabou que fechou com o BRB, mas achei que fosse ainda mais justamente porque é uma plataforma de streaming e poderia ter uma parceria de transmitir os jogos quando o Flamengo fosse o mandante. E eu acho que se realmente acabar acontecendo isso, a gente vai ver, dependendo até uma Netflix, a própria Amazon, com vários clubes e outras emissoras também transmitindo. E o que deve crescer muito, na minha opinião, é a plataforma própria, né? As TVs dos clubes. A Flá TV, Flu TV, Vasco TV, todas as TVs dos clubes devem crescer cada vez mais com essa questão, porque os clubes vão ter direito, quando forem mandantes, a transmitir os seus próprios jogos. E hoje em dia, por exemplo, quando nesses jogos que não tiveram transmissão do Flamengo no Campeonato Carioca, a audiência na Flá TV, ou então até mesmo quando foi clássico e a Flu TV transmitindo, foram bem altas as audiências, isso sem imagem. Agora imagina se o clube tem direito a mostrar todos os jogos como mandantes, então é algo que deve crescer muito, na minha opinião. Só para completar aqui, gente, antes de vocês falarem que o Bruno falou do patrocínio do Flamengo, é uma notícia que saiu agora no fim da tarde, então pode ser que nem todo mundo esteja inteirado. O Flamengo, nessa busca por um novo patrocinador aí, vem Amazon, vem lojas americanas, enfim, ele acabou fechando com o BRB, que é o Banco de Brasília, como o Bruno falou. O contrato ainda não foi assinado, ainda vai ser deliberado pelo Conselho, mas o próprio Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, anunciou o novo patrocinador, então não vai ter entrave nenhum para o BRB ser o novo patrocinador master do Flamengo. Contrato esse que vai ser assinado provavelmente na semana que vem. E aí, então, acabando essa novela de patrocinador master do Flamengo, o BRB vai ser o novo patrocinador master, anunciado agora há pouco, nesse fim da tarde aqui dessa sexta-feira. Então, falando mais da MP, Leal, Hoffman, quem queria falar pode seguir aí. O Leal, ele levanta a mão, deixa ele falar primeiro. Não, então, o que eu queria falar, cara, é que essa MP, né, ela ainda depende de uma aprovação, ela vai durar esses 2, 3 meses, e aí o Senado tem que votar, então talvez não fique, né, e a gente só vai ver ela sendo efetivamente discutida para a questão do Carioca e questão do Flamengo.
até porque os outros times já têm contrato no Brasileirão, já tem contratos, tem muitos times que têm contratos até 2024 com a Globo, então vai demorar, mesmo que a CMP seja votada e fique e tenha vindo para ficar no futebol, vai demorar para a gente ver os efeitos dessa ação do governo. Porque, como eu estava falando, os clubes já estão fechados com a Globo, a grande maioria, né? Agora, o Flamengo já não enfrenta tantos problemas, mas clubes como o Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, são clubes que estão na mão da emissora, estão na mão da Globo e que precisam cada vez mais desse tipo. Precisariam se libertar, né? Precisariam estar livres para negociar também, para ver se ganhariam mais dinheiro, mas ao mesmo tempo vai demorar para a gente ver isso. Talvez 2025 seja o primeiro ano que a gente consiga ver os clubes efetivamente negociando por fora. Entrando um pouco no que o Léo falou, eu acho que a gente acabou não comentando aqui, essa questão do direito de transmissão ela se limita a jogos nacionais. Jogos internacionais como a Libertadores e o Sul-Americano não entram nessa questão do MP, porque os direitos são referentes à Conmebol. A Conmebol é detentora desses direitos. Mas a gente falou muito de como isso pode influenciar, e eu acho que a gente não tocou no tema principal, pelo menos a meu ver, e o principal motivo para eu ser contra nesse momento a essa medida provisória, que é a questão da disparidade ainda maior que eu acredito que vai ser resultado dessa nova MP. Porque Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo são clubes com as maiores torcidas do Brasil, geram muito dinheiro por conta da torcida, por tudo que eles representam, e a própria questão da competitividade, que são times que geralmente estão brigando lá em cima na tabela, são os principais campeões recentes, mas a gente tem outros países que já tinham esse modelo adotado no passado, como a Espanha e atualmente o México, mas eu vou focar no caso da Espanha, que é um caso que mais pessoas devem conhecer, mais familiarizadas. E na Espanha, no passado, os times tinham essa liberdade de negociar individualmente. Então, Real Madrid, Barcelona, Leganés, esses times da Espanha podiam negociar individualmente. Só que o que aconteceu foi que Real Madrid e Barcelona tinham direitos de transmissão elevadíssimos, uma receita muito grande, e os outros clubes menores não tinham esse mesmo interesse. Poder de barganha, né? Esse poder de barganha. E o abismo criado foi ficando ainda maior, porque o interesse da Espanha é muito maior para Real Madrid e Barcelona. Um jogo entre dois clubes de não tanta torcida, não tanta expressão, como um Betis e um Levante, por exemplo, não vai trair o mesmo público. E dessa forma, foi abrindo o abismo foi tão grande que a Liga Espanhola interveio e depois de uns 5 ou 10 anos, em 2014 mais ou menos, ela volta a ser detentora e os clubes agora eles negociam como um bloco os direitos. E a receita, que era de 657 milhões de reais, ela foi 657 milhões, ela acabou de 657 milhões para 1,5 bilhão. Esse dobro. Obviamente, o Real Madrid e o Barcelona continuam ganhando mais. Só que os outros clubes agora, eles elevaram suas receitas também, e essa questão da competitividade foi um pouco menos gritante, porque o abismo era enorme. A questão do investimento, por conta dos direitos de televisão, patrocínios e tudo que é relacionado a isso. Eu acredito que no Brasil, onde nós temos clubes cada vez mais individualistas, que só pensam no seu próprio interesse, e tem pequenas rachas sem menor cabimento por pura rivalidade entre dirigentes e torcidas, a gente não vai ter essa união. Os clubes não vão negociar como um bloco. Vai ser muito querendo defender o seu interesse próprio, e eu acho que a gente vai ter uma espanholização de ter 3 ou 4 times sempre lá em cima por conta do poder aquisitivo maior, e os clubes médios e pequenos eles podem até levar suas receitas. É uma possibilidade. Se ganhava X, pode ganhar X mais 10, só que o rival que ganhava 100 milhões a mais que ele vai ganhar 150 a mais. Ou seja, você vai perder 50 milhões de poder aquisitivo nessa teoria. E assim você vai ter um campeonato cada vez mais equilibrado e cada vez menos atraente. Não por acaso, a própria La Liga voltou atrás e renegociou essa questão dos direitos de transmissão. Rafa, qual que é a tua opinião nesse assunto? Eu vou estar... Outra coisa interessante que vem com a MP, que eu vi aqui na coluna do Marcel Riso no UOL, é que o Bolsonaro também revogou na MP a lei criada sobre canais de televisão patrocinarem times de futebol. Foi uma lei criada em 2003, depois daquela situação toda do Vasco e do SBT com a Globo. Então, outra coisa interessante, parece que tudo isso faz é o Bolsonaro só cutucando a Globo. Porque é isso do time mandante poder passar em qualquer lugar, e agora isso da canal de TV patrocinar é uma coisa
meio doida, né? Então, eu também concordo com o Robin falou, acho que ajuda muito os times ricos, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, mas um time que não atrai tanto público, vamos falar como talvez um dos menores times do Campeonato Brasileiro, um Goiás, um Sport Recife. O próprio Red Bull que tá chegando agora, o Red Bull tem 3 times que estão sem contrato, não é? Red Bull, o Coritiba e o Flamengo. Então, o Coritiba ele tem contrato com a Turner. Então acho que só ajuda os mais ricos. Só isso. É isso aí. Então, acho que eu concordo um pouco com todo mundo e reafirmo aqui o que o Léo falou da questão de que a gente só vai saber mesmo, acho que a longo prazo, né? Uma medida que a gente vai ver mesmo os efeitos. Se ela for mantida, como o Léo falou, uma medida provisória. Rodrigo Maia deu uma declaração hoje, inclusive, falando que isso até surpreendeu um pouco com essa assinatura do presidente. Então, é uma medida que pode cair a qualquer momento, até porque o Campeonato Carioca já começou. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu vou me despedindo aqui dos meus companheiros, de você. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Um pouco estranho nessa volta, que o Bruno falou aqui ao longo do programa. E se vocês gostaram, não esqueçam de seguir a gente aqui no canal, comentar, curtir, compartilhar com os amigos. O Linha de 5 volta na sexta-feira que vem. E um bom fim de semana para todo mundo. Bom fim de semana, gente. Valeu, um abraço.